A crosta terrestre é a parte do planeta Terra que interessa para a gente nos nossos estudos de engenharia civil e, é claro, da área de geotecnia. Então, a crosta terrestre ela é a camada mais externa do nosso planeta e ela é formada aí por rochas, solos, e essas rochas e esses solos são constituídos aí por minerais, carvão e outros compostos que a gente tem aí de origem orgânica. E o nosso curso de geotecnia, nós vamos aí tentar estudar, né, e conhecer as características da crosta que vão ser relevantes para a gente dentro dos desenvolvimentos de projetos na área de geotecnia, né, que a gente vai utilizar aí como um todo aí na engenharia civil. Então, para que a gente possa entender aí como é constituída a crosta, como é formado o relevo da crosta, né, como que é o comportamento, né, de diversos tipos de comportamento que a gente tem aí na nossa superfície terrestre, e, consequentemente, o comportamento dos nossos solos aí para poder executar obras, a gente tem que começar aí a entender como foi formado o nosso planeta, e o nosso planeta, como a gente entende, né, que da mesma forma que se formam os outros planetas, ele foi formado, né, por uma força gravitacional que teria condensado diversos tipos de materiais, né, que estavam aí constituídos como poeira cósmica e gás. Então, esse condensamento desses materiais causavam colisões, e essas colisões geravam uma temperatura muito elevada, fazendo com que essa estrutura que estava se juntando sofresse aí um derretimento. E nesse processo de condensamento desses materiais, os elementos químicos que têm a maior densidade significa uma quantidade de peso sobre um valor aí de volume. Então, se você tem uma maior densidade, você tem mais peso sobre o mesmo valor de volume, né? Então seria um elemento químico mais pesado. Esses elementos químicos que teriam a maior densidade, eles começaram a se posicionar mais ao centro, né, de toda, foram se juntando foram primeiramente se juntando e se posicionando mais aí no centro, e os elementos químicos mais leves, né, menos densos, eles foram se posicionando mais na borda, e assim foi formando aí o nosso planeta, né, sendo que na parte mais externa formada aí por uma superfície, e essa superfície ela foi aparecendo, né, com uma redução aí de temperatura, e essa redução de temperatura que foi acontecendo foi solidificando esses materiais, né, e aí formando as nossas rochas, né, que a gente tem aí no nosso planeta. Esse processo de resfriamento, ele que aconteceu aí nos elementos químicos, ele foi um processo que durou aproximadamente 800 milhões de anos, né? E formando aí, no final desse processo, o que a gente chama de crosta terrestre, que é como se fosse a nata do leite, né? Aquela partezinha de cima, né, que fica mais sólida, né, quando a gente tem o resfriamento de um material aí mais líquido. Então, isso aconteceu há 4 bilhões de anos atrás, e foi com esse acontecimento que começou a nossa história, chamada de história geológica. E assim começaram a se formar os continentes, né, as montanhas e as depressões, né, e com o aparecimento aí de água foram formados os oceanos. Então, depois aí desses 4 bilhões de anos atrás, né,
A gente teve aí a formação de minerais nesse processo aí de resfriamento, e que a gente vai ver depois o que é um mineral, né? Teve a formação de rochas e o aparecimento da água, né? Que foram formando aí o nosso relevo. Bom, juntando a esse esse comportamento, né, esses processos, a gente ainda teve aí uns processos que a gente chama aí de intemperismo, vulcanismo, terremotos, isso aí, dentre outros, né, e que a gente chama de dinâmica interna e externa da Terra. Então, esses processos foram acontecendo durante esses 4 bilhões de anos, e isso foi dando forma ao nosso relevo e à nossa estrutura geológica que a gente conhece hoje. Aqui tem um mapinha, né, que mostra como que aconteceu aí a nossa formação aí do nosso planeta desde 4,5 bilhões de anos atrás, né, sendo que aqui nos 4 bilhões de anos atrás foi que começou aí, né, a formação aí dos continentes, né, o derretimento aí das rochas, né, aqui há 3,8 bilhões de anos atrás aí apareceu a água, né, a gente tem aparecimento da primeira evidência de vida aí há 3,5 bilhões de anos, e assim a Terra foi se desenvolvendo, né, e foi formando aí o que a gente conhece dela hoje. Então, a gente estuda aí a estrutura da Terra e divide ela por camadas. Nós temos a divisão que a gente chama de divisão geoquímica e a divisão geodinâmica. A geoquímica, ela divide em 3 camadas principais, que são a crosta, o manto e o núcleo. A crosta, ela é bem pouco espessa com relação ao diâmetro, né, ao raio com relação a toda a estrutura da Terra, mas esse valor aí varia de 15 a 70 quilômetros, né, é um valor razoavelmente alto para a gente, né, mas para a estrutura da Terra ela é bem pequenininha. Depois vem o manto, né, com uma espessura maior, e lá no fundo a gente tem o núcleo constituído aí pelos minerais mais pesados, ferro e níquel. Já na divisão geodinâmica, a gente divide na parte superior em litosfera, depois astenosfera, depois mesosfera e no núcleo que a gente chama de endosfera. E esse núcleo a gente pode dividir em núcleo externo e núcleo interno. O manto também é dividido em manto externo e manto interno. A gente observa aqui que a litosfera tem cerca de 100 quilômetros, então ela vai pegar toda a crosta mais um pedaço do manto, da parte mais superior do manto, e a astenosfera ela vai estar pegando aí também a parte superior do manto. Depois vem a mesosfera, que vai estar na parte mais inferior do manto, e a endosfera, que pega aí exatamente a mesma camada aí do núcleo. Bom, a divisão geoquímica, que é a crosta, o manto e o núcleo, ela é baseada sim, na densidade, nas ondas sísmicas e na composição química, para poder fazer essa divisão. Então, essa divisão foi baseada, né, nessas características aí do material. Já a divisão geodinâmica, que é a litosfera, a astenosfera, a mesosfera e endosfera, ela é baseada no comportamento mecânico. E esse comportamento mecânico, né, sendo gerados aí, como por exemplo aí, por variações de temperatura e pressão. Então, por exemplo, a divisão entre a litosfera e a astenosfera vai se dar por uma variação de pressão, de temperatura que ocorre, né, dizendo aí que a gente saiu da litosfera e entrou na astenosfera. Bom, então, falando um pouquinho sobre cada camada aí, nós temos o núcleo que é igual à endosfera, né, nas duas divisões. Esse núcleo ele tem o interno e o externo. O externo, né, a parte mais externa, ela vai se estender a entre 2.900 e 5.150 quilômetros de distância da superfície terrestre. O núcleo interno vai de 5.150 a 6.370 quilômetros da superfície, né? Esses 6.370 quilômetros aí
né, seria igual aí mais ou menos o raio do nosso planeta, né, que é a parte mais interna, aí, a camada mais interna, né. Então, esse núcleo é constituído pelos elementos químicos mais pesados, né, que aí a gente tem basicamente o ferro e o níquel, e esses elementos químicos na parte superior eles estão derretidos, e na parte inferior eles estão no seu estado sólido. A temperatura fica em torno aí de 2.200 graus na parte superior e 5.000 graus na parte inferior. A massa específica é bem alta, de 9 a 12 na parte externa e de 12 a 13 na parte interna. A gente observa aí, né, se a gente colocar um valor médio aí de 10, 11 gramas por centímetro cúbico, esse valor é bem alto. Se a gente fosse imaginar, por exemplo, com a água teria uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. Então a gente tem um valor aí de 10 vezes o peso da água no mesmo volume, né? Então é bem mais pesado aí a parte interna da Terra. Já o manto, ele é dividido em manto superior, né, que fica aí no limite da crosta, e o manto inferior, né, que vai até o núcleo, né? Bom, a espessura do manto, ele no limite da crosta vai estar variando aí de 15 a 70 quilômetros da superfície, e ele vai até 700 quilômetros. E depois, no manto inferior, ele vai de 700 a 2.900 quilômetros. O manto superior, ele vai pegar parte da litosfera, né, na divisão geodinâmica, e toda a astenosfera. A astenosfera, ela é uma camada importante, porque ela é uma camada pastosa, né? Depois da astenosfera, o resto do manto ele é uma camada sólida. Então, nessa camada, a gente tem uma fase aí de material pastoso, que a gente chama aí de magmático, né? Material chamado de material magmático. E essa camada, com esse material nessa fase pastosa, é que é responsável pela movimentação das placas tectônicas, que a gente vai ver daqui a pouco, e que geram os nossos continentes como a gente conhece hoje, as montanhas, as depressões, né? E esse tipo de... Então ela participa bastante aí da formação aí do nosso relevo. Bom, o manto ele é constituído basicamente aí de silício, alumínio, ferro e magnésio, então tem uma quantidade de minerais, de elementos químicos mais leves, consequentemente a massa específica dele é menor, né? A gente vê aí bem menor, né? De 3,3 na parte superior a 5,5 gramas por centímetro cúbico na parte inferior. A temperatura varia aí, né, entre 870 e 2.200 graus, né, entre a parte superior e a parte inferior. A litosfera, ela tem uma espessura variável aí que fica com cerca de 100 quilômetros de espessura, desde a superfície terrestre até a sua divisão aí entre a astenosfera, mas essa divisão não se dá pela espessura, e sim pela variação de temperatura, né? Então por isso ela é variável, e ela é constituída de duas partes, que a gente chama de cial e cima. O cial é a parte mais externa, que ela é composta basicamente de silício e alumínio. E o cima é composto basicamente de silício e magnésio, e é a parte mais interna, né? A espessura do cial, que é a parte mais externa, ela varia muito. Ela pode atingir até 50 quilômetros dentro das áreas continentais e quase zero nos oceanos. A gente pode ver aí na foto, né? No continente ela é bem grande, no oceano ela é bem fina, e a massa específica aí do cial é de 2,7 e do cima de 3. Então esse valor é um valor médio, 2,7, porque a gente sabe que na superfície da Terra mesmo, a nossa massa específica aí vai estar em torno aí de entre 1,5 e 2,2 gramas por centímetro cúbico. Então esse valor aí é um valor bem mais alto, e até porque, né, quando a gente vai aumentando a profundidade, a gente tem maior quantidade de rochas aí sendo formadas. A crosta terrestre, né, que é a parte que mais nos interessa, ela é a parte mais externa da Terra e tem espessura variável entre 15 e 50 quilômetros. Ela representa dentro da litosfera essa camada chamada de cial, né, que
ela é composta basicamente de silício e alumínio, né, e tem a massa específica aí em torno de média, né, em torno de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Aí a gente vê na foto o cial, né, que representa aí a crosta, então ele varia muito aí dependendo de como for, o cima, que representa aí a parte de baixo da litosfera, né, abaixo do cima a gente vai ter aí a astenosfera, e o manto superior, que pega toda a astenosfera, vai até a crosta, né, até essa divisão aqui com a crosta. Então a gente observa aí que o cial ele tem essa altura maior nos continentes por causa aí do equilíbrio aí de pressão, né, que a gente tem, né, então aqui a gente tem um peso maior, ela desce mais, né, para poder fazer o limite aí com acima, sempre na mesma pressão aí, no equilíbrio de pressão. Resumindo, a massa específica da Terra aí, ela é de 5,5 gramas por centímetro cúbico, é o valor médio. O raio equatorial é de 3.378 quilômetros e o raio polar de 6.357 quilômetros.